Xinjiang está localizada a noroeste da China. É uma região de desertos, montanhas. A província é um território autônomo e abriga muitos grupos de minorias étnicas como os Uyghurs. Sua população é de 21.813.334 habitantes. A religião e a cultura da província sempre tiveram suas raízes na civilização chinesa até a virada do século IX e X, quando o islamismo se espalhou na região. A cultura islâmica da civilização árabe começou a exercer influência sobre as culturas étnicas em Xinjiang. A religião de muitos Uyghurs que habitam a província são islâmico. Porém, boa parte da população são perseguidos pelo governo chinês por restringir a liberdade de crença religiosa e demolirem mesquitas à força. A relação de Xinjiang com nações vizinhas são de completa paz. A província faz fronteira com a região autônoma do Tibete e a sudeste com as províncias de Xangai e de Gansu. Limita-se também com a Mongólia a leste, com a Rússia ao norte e o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Afeganistão e as partes de Caxemira controladas pelo Paquistão e pela Índia a oeste. A China, conhecida por ser a segunda maior economia do mundo, segundo a maior exportador e o terceiro maior importador de mercadorias do mundo. Sua economia cresceu com a industrialização e pela abertura econômica. A cultura chinesa é uma das mais ricas do mundo. A gastronomia no país é considerada exótica. Existem também os festivais, sendo eles Festival da Lanterna, Festival da Primavera. O país também tem restrições ao uso de redes sociais. A religião do país é bem diversificada, mas boa parte da população é adepta ao taoísmo, o budismo ou confucionismo, ou até mesmo ateísmo. Assim como a liberdade religiosa seja assegurada aos cidadãos na legislação interna e em pactos internacionais, do qual é signatária o exercício do direito à liberdade de crença e religião, sofre severas restrições. E alguma das medidas diante essas diferenças de crenças temos: o protestantismo tem experimentado fechamentos de igreja e vedação de publicações para impedir expansão ideológica. O judaísmo é tratado com uma certa indiferença. O islamismo, seus principais ritos são vetados. Destaca-se os muçulmanos e Uyghurs, são alvos de duras perseguições. O budismo tibetano são os principais e mais chocantes ataques do governo. Isso possivelmente acontece pois os monges tibetanos, por pertencerem ao país que foi invadido pela China, se recusam a aceitar o governo. Segue o fio, a velocidade, a qualidade e o contato. Essa chuteira desperta em você o melhor de si, quebrando e ultrapassando barreiras antes jamais vistas. Isso é mercurial. Isso é equim. Sempre me perguntam o que eu uso no meu cabelo. E isso é fácil de responder.
chegaram a nova linha de Arnica Hair, seu cabelo com mais brilho, hidratação profunda, crescimento como nunca viu. Um cabelo mais leve, natural e cheiroso. Mas agora iremos falar de um lado da China que ninguém te conta: os campos de concentração de Xinjiang. Ou melhor, campos de reeducação, como diz o governo chinês. A narrativa do governo de que os campos de reeducação construídos em Xinjiang desde 2017 não passam de escolas. Ah, tá. Qual escola que tem instruções internas da polícia, fileiras de guarda e, pelas imagens, aquilo nunca foi uma escola? Sem contar, que escola faz uso generalizado de acusações de terrorismo, sob as quais muitos milhares foram levados para as prisões formais e é exposto com um pretexto para o método paralelo de detenção, com planilhas policiais cheias de sentenças arbitrárias e draconianas. Mas quem está nos campos? Esses locais são voltados a cidadãos uigures e outras minorias étnicas muçulmanas. Foi em 2017 que a repressão às minorias muçulmanas se intensificou na China. As autoridades chinesas usam um sistema amplo e secreto de tecnologia para vigiar os uigures. A China também busca apagar a minoria, estimulando o casamento entre uigures e pessoas de etnia Han. Chineses Han são estimulados a migrar para Xinjiang, recebendo inclusive benefícios financeiros. Além disso, métodos de controle de natalidades forçados e até abortos, a fim de diminuir o número de uigures em Xinjiang. As pessoas que são levadas para o campo são forçadas a estudar e memorizar livros em chinês sobre o líder Xi Jinping. Cada cela é mantido de 8 a 16 detentos. As punições são sempre severas. Os horários são regrados no campo. A vida das mulheres nesse campo é extremamente desumana. Aquelas que são consideradas belas acabam sendo forçadas a tirar as suas roupas completamente e em seguida são amarradas ou algemadas na cama para que não se mexam e assim serem violentadas sexualmente pelos soldados. Tá, mas como que o governo consegue deter tanta gente? Para o líder Xi Jinping, os uigures são extremistas muçulmanos e só isso é um motivo. Essas pessoas são diariamente vigiadas através de câmeras com reconhecimento facial. Se alguém for pego usando redes sociais, expressão de identidade, cultura ou fé islâmica, é um motivo. Um outro motivo que leva à detenção é ter mais filhos do que permitido pelo governo. E se a pessoa não bebe ou nem fuma, também é motivo de detenção. Um detalhe: nos campos, os uigures são obrigados a abandonar suas crenças e jurar fidelidade ao Partido Comunista. For the most wild,
Eu nasci em Urumqi, na China, e eu e meu marido tínhamos uma vida simples, mas feliz. Em Urumqi as coisas não eram incríveis, mas elas pioraram. Autoridades chinesas construíram delegacias a cada 300 metros em áreas residenciais. Eles nos forçaram a instalar um aplicativo em nossos telefones. Assim, toda vez que eu falava qualquer coisa sobre a minha religião muçulmana, a polícia me ligava instantaneamente para saber o que eu tinha falado. Pessoas eram levadas se as autoridades achassem coisas que representassem o Islã em suas casas. Então elas jogaram suas coisas fora. O esgoto era cheio de cópias do Alcorão e outros objetos. Um dia, enquanto eu fazia o almoço, eu recebi uma ligação que dizia que eu deveria me reportar na delegacia imediatamente. Eu achei que era só um check-in. Eles me jogaram em uma sala de interrogatório e me perguntaram sobre minhas chamadas telefônicas, minhas viagens, se meu marido me encorajava a ter mais filhos, se eu tinha mais filhos do que o normal por causa da minha religião muçulmana. Eles me agrediam e assim o interrogatório durou a noite inteira. No outro dia, eles tamparam minha cabeça com um gorro e eu achei que eles atirariam, mas depois de movimento eu me encontrei num tipo de hospital militar, cheio de mulheres. Eles tiraram nossas digitais e fotos, exames vaginais, ultrassom, um exame de sangue, exame da vista. Depois eles me levaram até o carro e colocaram um gorro em minha cabeça. E assim viajamos por cerca de 11 horas. E quando eles tiraram o gorro, eu vi que eu estava em um campo de detenção. Eu tive que me trocar na frente de 2 oficiais homens e uma oficial mulher. E em cada cela tinha mais do que 30 mulheres. Não tinha camas o suficiente, então as mulheres se revezavam entre deitar e ficar em pé. Elas trocavam a cada 3 horas. E todo dia éramos levadas para um grande quarto, onde eles nos faziam sentar por 4 horas diretas e escutar suas aulas. No meu segundo dia, eles me levaram para um quarto e cortaram meu cabelo bem curto. A comida não era boa, mas eu estava faminta. Eu dividi um pedaço do meu pão com uma mulher diabética. E logo depois os guardas vieram e me bateram. Durante o espancamento eu acabei falando o nome de Alá, e eles me bateram mais forte. Em algumas noites, os guardas iam até a cela e escolhiam algumas meninas novas e bonitas para levar. Um dia perguntei a uma delas o que tinha acontecido. E ela me disse que os oficiais haviam tirado sua roupa, espancado e urinado nela. Na mesma noite, ela tentou se matar. E como não tínhamos acesso a cordas ou objetos cortantes, ela mastigou os próprios pulsos. Enquanto isso, meu marido não sabia o que tinha acontecido. Ele foi em diversas delegacias, mas não deram informações. Então ele foi ao consulado do Paquistão. E quando ninguém fez nada, ele ameaçou falar para a mídia. No campo, eles nos diziam que ela não existia, mas que Xi Jinping, sim, e que ele era bom para nós. Um dia eles me perguntaram se ela existia. E eu não tive como dizer que não. Eles me bateram. Depois de 63 dias de confinamento, eles colocaram um capuz novo em minha cabeça e dirigiram. Nós chegamos à delegacia e lá meu marido me esperava. Depois, eles me fizeram assinar um termo que dizia que eu era uma extremista religiosa e por isso foi detida. Depois disso, meu marido e eu fomos embora, mas não da China. As autoridades colocaram um sistema de vigilância. Durante 10 dias no mês, uma família de chineses, Han, tinham que ficar em nossa casa. Nós tínhamos que tratá-los muito bem e comprar o que eles pediam. Toda segunda tínhamos que ir a uma cerimônia para hastear a bandeira e adorar Xi Jinping. Em uma dessas cerimônias, um oficial disse que mulheres com mais de 2 filhos tinham que ficar até depois. Eu e mais 4 mulheres fomos colocadas em uma van e levadas para o hospital. Eles me anestesiaram e eu perdi a consciência. Quando acordei, eu estava com muita dor. Eu tinha sido esterilizada. Nós tínhamos que ir embora, mas as autoridades não nos davam passaporte. Então insistimos. Um dia fomos chamados à delegacia para responder várias perguntas. E juramos nunca revelar a verdade sobre os campos de concentração. Assim, eles nos deixaram comprar um ticket para Islamabad. Lá eu recebia muitas ligações de autoridades pedindo para saber o nome de outras pessoas do meu povo. Mas ficamos lá por pouco tempo. Nós íamos partir. Na fila do voo, eu tive medo de ser presa a qualquer instante, mas o voo decolou. E quando pousamos, tive medo de não ser aceita. Mas o funcionário do aeroporto só disse:
Bem-vindos à América. Eu comecei a falar sobre minha história e por isso fui ameaçada. Eu sei que eles causaram a morte do meu pai. Eu nunca mais falei com meu irmão, mas a minha voz não podia mais ser calada. Infinitude. Esse é o novo Panetone 10. Versatilidade integrada com qualidade. Mobilidade com a melhor praticidade do mercado. Criatividade. Tudo isso para ter painel-atividade na sua vida. Em uma nota do New York Times, revelou a existência de trabalhadores uigures em empresas de energia solar da região. O jornal também reportou que a produção de máscaras respiratórias e equipamentos hospitalar aumentou em Xinjiang, com muitas empresas a usufruir do trabalho forçado dos uigures que se encontram nos campos. Uma coligação dos direitos aos uigures revelou que 1 em cada 5 peças de roupas que vestimos tem origem em trabalho forçado dessas minorias. Segundo o mesmo estudo, 20% do algodão produzido em escala mundial vem de Xinjiang. A coligação apontou que 17 marcas, entre elas Amazon, Adidas, Nike, Apple, Hans e Coca-Cola, usam esse tipo de trabalho. A BBC reuniu ainda declarações de ex-detidos que contaram ter sido vítima ou terem assistido a episódios sistemáticos de violação de abuso sexual e tortura. A reportagem de jornais ocidentais sobre o tratamento de uigur tem merecido atenção e crítica por parte do governo chinês, especialmente a BBC, depois da exposição de assuntos sobre o abuso sexual. O governo chinês acusou o jornal de propagação de notícias falsas. Em relatório das Nações Unidas sobre a China, cita graves violações de direitos humanos em Xinjiang. A publicação afirma que os relatos de padrões de tortura ou maus tratos, incluindo o tratamento médico forçado, o relatório destaca que a dimensão das detenções arbitrárias contra os uigures e outros, no contexto de restrições e privações mais gerais de detentos. A resposta do governo chinês é de negar os fatos e acusar os jornais de propagação de notícias falsas. Um acontecimento recente foi da marca H&M expressou desagrado ao tratamento dos uigures e o possível uso de trabalho forçado de minoria nos campos. E a China não demorou a reagir com a oposição da multinacional sueca. Vários sites de e-commerce chinesa deixaram de apresentar os produtos da marca. A marca se pronunciou e acredita que as perdas se devem ao boicote. Os produtos das multinacionais, como Nike e Adidas, também enfrentam fortes críticas e ações similares. Há cerca de um ano, o fabricante de material esportivo americana havia dito que estava preocupada com os relatos de trabalho forçado em Xinjiang e conectado a ela. Após um comunicado da empresa, avisou que havia confirmado com os fornecedores contratados que eles não estão usando os tecidos ou fios da região. Uma mistura pode criar um universo. Imagine esse universo próximo de você, com 2 planetas formando um único. Just reach the stars.
Infelizmente, se sabe pouco sobre os campos de detenção Xinjiang e o que acontecerá com as pessoas que estão lá. É preciso que não fechemos os olhos para essa situação. Os governos, as grandes multinacionais, devem se responsabilizar por qualquer envolvimento de sua produção nesses ambientes de exploração.